Recebi o corpo de um bebê por volta das 9 da noite. Chegou embalado, do jeito que sempre vem nesses casos, com a certidão por cima, o laudo da ocorrência e a ficha padrão preenchida às pressas. Causa da morte, segundo a polícia, óbito súbito em residência. Era um menino, aparentemente uns 8 meses. Nenhum sinal externo de violência, nenhum hematoma recente, nada que saltasse aos olhos. O que me chamou a atenção, logo de cara, foi a rigidez precoce. O estado de enrijecimento não batia com o horário declarado da morte. Já vi isso outras vezes, mas sempre peço atenção redobrada. Coloquei luvas novas, conferi os dados e iniciei o exame externo. O nome que constava era Henrique dos Santos M., filho de Larissa R.M., nascido em 2024. A certidão parecia autêntica, com carimbo recente do cartório e assinatura digital. Endereço, zona norte da cidade. Até aí, nada fora do comum. Na abertura torácica, o que me fez parar foi o estalo seco que veio de imediato. A costela esquerda cedeu com facilidade e as posteriores estavam com espessura irregular. Fiz a análise tátil ali mesmo, fratura consolidada. Mais de uma de cada lado, e uma antiga no fêmur direito, já com cicatrização em andamento. Pedi apoio técnico para registrar as imagens, salvei as observações no sistema e iniciei o rascunho de um laudo parcial. A princípio, sinais compatíveis com episódios anteriores de trauma físico. Registrei como suspeita de maus tratos. Isso aciona automaticamente o protocolo de envio para a vara da infância. Nesse momento, o normal seria seguir para o fechamento da necropsia e aguardar os retornos da promotoria. Mas algo me fez parar. Algo mais frio que o corpo da criança. Fui revisar o histórico da mãe. Entrei no sistema hospitalar e busquei por internações, consultas pediátricas, vacinação, qualquer coisa que desse rastreabilidade para esse bebê. Não encontrei absolutamente nada. Nenhuma entrada em hospital com esse nome, nenhum acompanhamento pós-natal, nenhuma vacina registrada. Verifiquei então o CPF da mãe, que constava no registro. Larissa R.M., nascida em 2007. A página retornou com status de falecida. Segundo a base civil, Larissa perdeu a vida em 2022, aos 15 anos, vítima de um acidente doméstico. Confirmado, com certidão de óbito arquivada e tudo. Mesmo nome, mesma data de nascimento, mesmo número de CPF. Não havia qualquer dúvida. Fiquei em silêncio por alguns minutos. Travei a liberação do corpo no sistema, como manda o protocolo nesses casos, e sinalizei o caso como em apuração documental. Precisei fazer isso manualmente, porque o sistema já tinha preparado a guia de liberação automática para o dia seguinte. Não alertei ninguém naquele momento. Só anexei o laudo parcial em PDF com as imagens e o enviei para a promotoria, junto da observação sobre o CPF da mãe estar vinculado a um óbito anterior. Registrei tudo no painel. Salvei uma cópia do PDF no meu e-mail institucional só por segurança. Voltei para casa no fim do plantão com a cabeça cheia, mas sem dizer nada a ninguém. Não era o primeiro caso estranho que passava por mim, mas havia alguma coisa ali que me incomodava de forma diferente. Era como se aquele bebê tivesse aparecido do nada, usado um nome emprestado, passado por mim, e agora esperasse que eu carimbasse aquilo como se estivesse tudo certo. 2 dias depois, quando voltei para o turno noturno, abri o sistema para retomar o caso. A ficha constava como finalizada, liberação concluída, corpo entregue a familiar direto, assinatura, minha, matrícula, minha, carimbo, o mesmo de sempre. Só que eu não estive ali naquele dia, e ninguém da minha equipe deu andamento nesse processo sem minha autorização. Fui até a sala da chefia. O coordenador leu o número do caso, olhou no monitor por alguns segundos e disse: "Resolveram por cima, melhor não mexer." Não era a primeira vez que eu ouvia essa frase.
mas era a primeira vez que ela me doía. Naquele mesmo plantão, tentei acessar os arquivos que eu mesmo tinha anexado. Laudo parcial, imagens, ficha técnica. Não estavam mais no histórico do caso, nem no servidor local, nem nos backups da intranet, nem nos registros de envio externo. Sumiu tudo. Voltei para o meu e-mail institucional. A cópia do laudo ainda estava lá, datada, intacta, com minha assinatura digital e os campos marcados com inconsistência documental. Guardei num pendrive meu. Não abri mais. Uma semana depois, por precaução, resolvi revisar tudo de novo. Fiz uma busca geral no sistema por Henrique dos Santos M. Nenhum resultado. Digitei o nome da mãe. Nada. Consultei o número da certidão de nascimento. Documento inexistente. O número de protocolo que havia sido gerado automaticamente quando eu registrei a entrada do corpo também não existia mais. Não é que o caso tenha sido arquivado. Foi apagado. Como se aquele corpo nunca tivesse passado por aqui. Como se aquele bebê nunca tivesse existido. Sentei sozinho no refeitório do instituto naquela madrugada e fiquei um tempo olhando para a tela desligada do computador. Tentei pensar racionalmente. Talvez tenha sido um erro de sistema, talvez alguém tenha puxado o processo para outra instância e eu não fui notificado. Pode ter sido isso. Mas aí vem aquele detalhe que nunca me deixa seguir. A assinatura era minha. A liberação estava em meu nome. No sistema, sou eu quem autorizou a saída daquele corpo e ninguém me pediu permissão. Perguntei informalmente para um técnico da triagem se ele lembrava da entrega. Ele respondeu sem levantar o olho da tela. Se estava no sistema, a gente libera, ainda mais se o nome for conhecido. Só que o nome da mãe constava como falecida, desde 2022. E se aquele bebê era filho dela, ele nasceu 2 anos depois da morte da mãe. Ou alguém usou os dados dela para registrar uma criança que não era dela. Ou alguém usou o corpo de um bebê sem registro e colou um nome qualquer. Eu não sei. E se eu disser que sei, tô mentindo. Só sei que um corpo passou pela minha mesa, com lesões antigas, sem histórico de vida, sem vacina, sem hospital, sem pediatra, sem nada, e que dias depois não havia mais rastro dele em canto nenhum. Não era a primeira vez que eu via dados sumirem, mas era a primeira vez que sumiam com o meu nome junto. De vez em quando eu abro aquele PDF só para conferir se ainda está lá. Tá, sempre tá. Mas o nome dele, não. O nome já não tem peso. Porque se o documento da mãe era falso, se a certidão foi gerada com dados de alguém já falecida, se nenhuma unidade de saúde reconhece esse nascimento, então nem o nome do bebê existe de verdade. Eu sou médico legista há mais de 20 anos. Já vi muita coisa que a maioria das pessoas preferiria não saber. Já recebi corpo com 2 nomes diferentes. Já recebi corpo com nome nenhum. Já vi recém-nascido com sinais de violência e ninguém para buscar. Mas esse caso ficou na minha cabeça de um jeito diferente. Porque ele não termina, não tem onde encerrar. É como se eu tivesse assistido a um recorte, um pedaço de algo muito maior, mas que me deixaram ver só por engano. Nunca descobri quem era aquele bebê, nem onde nasceu, nem onde foi enterrado. Mas se me perguntarem se ele morreu, eu ainda não sei responder se ele já tinha vivido. Não era para ser nada fora do normal. Corpo vindo da penitenciária, masculino, 40 e poucos anos. O motivo apontado no relatório: desconforto súbito durante o banho de sol, evoluindo para a parada cardiorrespiratória. Nenhuma anotação de agressão recente. A viatura chegou perto das 3 da manhã. No saco, o corpo já posicionado, com etiqueta dupla. Uma da unidade de saúde do presídio e outra do transporte oficial. A equipe que trouxe fez o protocolo normal.
Entregaram os documentos, assinaram, foram embora. Eu estranhei já no primeiro contato. A rigidez estava completa, mas a temperatura da pele ainda trazia aquele resquício da asepsia feita há pouco tempo. Era como abrir uma sala pós-operatória. O cheiro de clorexidina ainda estava presente. E isso não era comum naquele tipo de situação. Não com corpos vindos do sistema prisional. Mas segui. Fiz a documentação inicial. Conferi os dados da ficha. Ele tinha histórico de hipertensão e, segundo o laudo da unidade, teria se queixado de dor no peito momentos antes de cair. Parece plausível, só que o corpo estava técnico demais. Ausência total de secreção nasal ou bucal, nenhum sinal de congestão nos olhos, nenhum hematoma visível. Nem mesmo os vestígios de livor cadavérico estavam presentes em áreas comuns, como as costas ou membros inferiores. A pele estava pálida demais, uniformemente pálida. Não anotei nenhuma conclusão, só deixei a observação. Ausência incomum de sinais externos típicos do óbito. Fui para o exame. Comecei pela incisão padrão. Corte em ictus, lâmina bem posicionada. Ao abrir a região torácica, encontrei o primeiro problema. O externo estava fraturado, o que poderia ser compatível com manobras de reanimação. Só que a fratura não seguia o padrão linear central que vemos em compressão torácica. Ela estava deslocada para o lado esquerdo, num ângulo estranho, e com formação de hematoma interna, que me dizia que a fratura era recente, mas pré-morte. Segui para as costelas. 3 fraturas no lado direito, 2 no esquerdo. Uma delas já em processo de calcificação, o que indicava trauma antigo. Mas outra tinha microhemorragia ainda fresca, um tipo de sangramento que não acontece depois que o coração para. Anotei, sem interpretar. Fui para a mandíbula. A direita estava deslocada. Outra vez, possível trauma, mas sem marca externa, nenhuma escoriação, nenhuma lesão de impacto visível na face. Isso começou a incomodar. E quando fui para a região do pescoço, a dúvida virou quase certeza. As estruturas internas estavam tensas. A traqueia não estava no eixo, não totalmente. Havia uma torção leve, quase imperceptível, mas estava ali. E na musculatura ao redor, marcas internas que só aparecem em 2 casos: quando a pessoa sofre tração forte nessa região ou quando alguém pressiona com as mãos. Não eram hematomas externos, mas no corte o tecido revelava áreas com rompimento de pequenos vasos, o tipo de coisa que muita gente não veria se não cortasse certo. E o ar parou, porque ali, naquele ponto, o corpo falou. O papel dizia uma coisa, a traqueia, outra. Parei. Olhei a ficha de novo, os horários, o protocolo. A unidade de saúde interna do presídio havia registrado o atendimento às 04h35, mas a rigidez cadavérica já estava completa às 03h11, quando fiz a primeira medição térmica. Fiz de novo, me certifiquei. Anotei a temperatura na tabela de perda térmica. Medi o tempo estimado de morte com base no enrijecimento e ausência de livor. E o intervalo não batia. O corpo já estava morto há pelo menos 2 horas antes de ser atendido. A página do laudo tinha carimbo médico, assinatura. Mas ali, para mim, não fazia mais sentido. O protocolo dizia morte súbita. O corpo dizia outra coisa. A palavra correta era asfixia mecânica por compressão cervical com provável esganadura manual. Mas eu sabia o que isso implicava. Se eu escrevesse isso, estaria dizendo que um homem foi atacado dentro do presídio por meios físicos e que houve tentativa de encobrir com um atendimento simulado. Isso envolvia sistema prisional, agentes, posto de atendimento, direção do presídio, transporte, registro médico. E só tinha uma assinatura no laudo da necropsia, a minha. Fiquei um tempo olhando para a folha em branco onde eu tinha que escrever o laudo. Era só fazer o que muita gente já tinha feito antes. Escrever
causa indeterminada, assinar, protocolar, nada mais. Ia para a gaveta. Mas naquele plantão, eu não quis fazer isso. Talvez por birra. Talvez porque aquele corpo parecia ter sido limpo com uma pressa que não era médica. Escrevi o que o corpo me mostrou. Asfixia mecânica por compressão cervical com provável esganadura manual. Assinei. Sem negrito, sem destaque. Um carimbo, uma data. E segui com a rotina. 2 dias depois me chamaram. Um superior da secretaria me recebeu numa sala pequena, dessas que cheiram a documento antigo e ventilador desligado. Ele não foi grosso, não fez ameaça. Só disse, num tom que parecia mais um conselho do que um recado: doutor, às vezes é mais prudente manter a neutralidade nos casos de privação de liberdade. Inconclusivo, evita ruído. E você não quer ruído, quer? Não respondi. Nem precisei. Ele já sabia que eu não ia mudar. Saí da sala com a sensação de que tinha deixado um silêncio incômodo lá dentro. Um silêncio que já tinha nome, horário, assinatura. Alguns meses depois, fui consultar o desfecho do caso. Estava arquivado. Laudo final substituído. Causa da morte? Indeterminada por deterioração de dados. E foi ali que eu entendi de verdade o peso da palavra isolamento. Não aquele que se vive numa cela, mas o de saber que você viu o que ninguém quer ver e disse o que ninguém quer ouvir. Depois disso, mudei meus próprios protocolos. Nunca mais assinei um corpo vindo de sistema fechado sem alguém do lado. Nunca mais deixei de tirar fotos técnicas, mesmo que ninguém tenha pedido. Nunca mais confiei em um corpo limpo demais, porque tem coisa que a medicina não apaga e tem histórias que só o corpo conta. Nunca mais assinei sozinho e nunca mais acreditei num corpo que chega limpo demais. Tinha uma época em que eu achava que o pior plantão era aquele em que a sala vermelha não dava trégua. Quando a porta do pronto-socorro não parava de girar e você mal conseguia engolir um copo d'água entre uma parada e outra. Hoje, eu sei que tem plantão pior. É o que parece calmo demais. Naquela madrugada, eu estava de retaguarda para 2 unidades. O Hospital Central e uma unidade satélite, mais afastada, com ambulatório e pequena emergência. Nada muito agudo costuma cair ali, mas como era uma região com população envelhecida, era comum o clínico de lá acionar a retaguarda cardiológica só para bater o olho em algum eletro duvidoso. Nada fora do esperado. Eu estava no Hospital Central, lidando com um infarto agudo, nitidamente grave. O tipo de caso que consome sua atenção inteira. No meio disso, o celular começou a vibrar no bolso do jaleco. Primeiro, uma ligação não atendida. Depois, uma mensagem. Mais uma. E aí, um áudio. Tudo do mesmo número da unidade satélite. Deixei para ouvir depois. Não era descaso. Era que naquele momento, se eu distraísse o olhar por 2 minutos, o paciente que estava comigo ali no box podia não sair dali com vida. O infarto que eu atendia era real, visível, tangível. A outra história, naquele momento, ainda era só notificação. Terminei a conduta, estabilizei o paciente, deixei tudo encaminhado para o hemodinamicista e fui checar os áudios atrasados. Eram da médica de plantão da unidade satélite. Pediu ajuda com uma mulher de 38 anos que chegou dizendo estar com dor no peito, pressão baixa e fraqueza nos braços. A princípio, ficha limpa, sem histórico grave. Só um quadro de pressão um pouco desregulada, mas nada demais. A dor tinha começado, segundo ela, há mais de 3 horas. A médica não era cardiologista. Queria que eu desse uma olhada no eletro. Só que não tinha eletro. Mandaram apenas os sinais vitais por mensagem. Pressão, 92/50. Frequência, 58. Pedi. Façam o eletro e me mandem o quanto antes. Isso era 2h13 da manhã. Anote esse horário. Ele pesa. 10 minutos depois, nada. 20 minutos depois,
Ligo. Quem atende é a enfermagem. Dizem que a máquina está em uso. Como assim em uso? Não é uma tomografia. Não é um exame demorado. É um eletro, um traçado. Demora 5 minutos contando com o tempo de colar os eletrodos. Peço que priorizem. Peço com educação, mas com urgência. Eles dizem que já vão fazer. Do lado de cá, espero. Aos poucos, a cabeça começa a voltar para o plantão daqui, para o caso que ainda não estabilizou totalmente, para a medicação do outro leito, para o idoso que está com dispneia na sala 2. Mas eu continuo checando o celular. Nada. Às 3:07 da manhã, quase 50 minutos depois da solicitação inicial, chega o tal do eletro. Uma foto de eletro, tirada com celular, inclinada, borrada, com luz estourada. Mas mesmo assim, mesmo naquela qualidade horrível, eu noto uma alteração no segmento ST em mais de uma derivação. Algo que pode apontar para isquemia difusa ou até uma pericardite. Aquilo ali não era coisa para ficar observando em leito de ambulatório. Ligo na hora. Digo, traz essa paciente agora para o Hospital Central. Silêncio. Do outro lado, a médica respira e diz, ela acabou de ter uma parada. Estão tentando reanimar. Minha primeira reação foi, não teve reação. Fiquei mudo por alguns segundos. Depois comecei a disparar. Já acionaram o transporte? Tá vindo com suporte avançado? Tem médico na ambulância? Ela responde sem pressa, sem urgência. Diz que estão tentando reverter, que ainda não sabem se vão transferir, que o transporte ainda nem foi chamado, porque esperaram o eletro primeiro. Esperaram o eletro durante quase 1 hora. A chamada caiu. Tentei ligar de volta. Linha ocupada, de novo e de novo. Na terceira tentativa, quem atende é a enfermagem. A voz é a mesma de antes, e agora está mais baixa. Ela voltou da primeira parada, mas teve outra. Estão tentando de novo. Não chegou a ser transferida. Teve 3 paradas no total. Voltaram da primeira, não voltaram da segunda. Na terceira já era protocolo de encerramento. Eu nunca vi o rosto dela. Nunca ouvi a voz, nunca toquei no pulso, nunca perguntei onde exatamente doía. O único traço de vida que eu recebi dela foi aquele eletro sujo, como se tivessem mandado por obrigação e não por urgência. Mas a minha assinatura, essa chegou certinho. Na manhã seguinte, nem cheguei a ser procurado. Fui eu que corri atrás de informações, querendo entender exatamente o que tinha acontecido. Porque a última coisa que ouvi foi que ela estava em reanimação. Só que, quando fui puxar o prontuário eletrônico da paciente no sistema, ele já estava fechado. Isso não acontece com tanta rapidez assim. Ainda mais quando há intercorrência grave. O normal seria o prontuário ficar aberto para complementações, pareceres, laudos, evolução do óbito, essas coisas. Mas não, já estava fechado, com data, hora e assinatura, a minha. Ali constava que a paciente tinha sido avaliada por cardiologia, sem alterações eletrocardiográficas importantes, conduta expectante, clínica assumindo, óbito a 04/12, parágrafo seco, redigido com frieza técnica, como se tivesse sido mais um caso qualquer, e lá estava meu nome no rodapé, meu carimbo, meu número de registro, e no campo de acesso, meu login. Mas eu não toquei nesse prontuário. Não entrei no sistema naquela unidade. E, principalmente, eu não estive naquela sala. Não vi a paciente. Não dei conduta presencial. Tive que parar uns minutos olhando para a tela, tentando entender se tinha alguma chance de aquilo ter sido um erro automático. Uma confusão no sistema. Uma troca de campo. Qualquer coisa. Mas não foi erro. Foi escolha. Quando fui falar pessoalmente com a médica da unidade satélite, no dia seguinte, ela me recebeu com naturalidade demais, como se já soubesse que o que aconteceu era coisa comum. Olha, a gente achou melhor colocar que você avaliou para não gerar ruído na auditoria. Você tinha orientado, né? Orientado? Por telefone.
com base em pressão e frequência, com pedido de eletro que demorou quase 1 hora para chegar, com um traçado que nem dava para confiar e, acima de tudo, com uma paciente que eu nunca vi. A justificativa dela era simples: evitar sindicância, evitar desgaste administrativo, evitar que a unidade fosse responsabilizada por demora em triagem ou falha de protocolo. Mas o nome que aparece ali é o meu. O parecer é meu. E o que consta no prontuário é que eu avaliei e não vi risco. É como se, no papel, eu tivesse ouvido o coração dela parar e tivesse dito que estava tudo bem. Na prática, eu fui chamado só para assumir o corpo. No papel, parece que eu tive a chance de evitar. E não fiz nada. Durante muito tempo, eu cogitei denunciar. Formalmente, exigir que fosse feita a correção do registro, que constasse que não houve avaliação presencial da retaguarda cardiológica, que aquele parecer foi preenchido depois do desfecho, que o acesso ao sistema com o meu login foi feito de outro terminal, sem minha ciência. Mas aí você pensa em tudo que vem depois. Na retaliação velada, na exposição profissional, no jeito como certas portas se fecham e no risco de ficar conhecido como o médico que não segura a bronca do plantão. E eu segurei. Segurei calado. Segurei o nome no rodapé do caso. Segurei o peso que não era meu, mas que também nunca mais saiu do meu ombro. Ninguém sabe o nome dela, ninguém decorou o rosto dela. Para muitos, foi só mais um óbito noturno, mais um caso difícil, mais uma intercorrência inevitável. Mas eu sei que não foi. Não foi inevitável. Não foi falha técnica. Foi uma sucessão de microescolhas, de lentidão, de burocracia, de gente ocupada demais para priorizar o que doía, de um eletro que demorou 54 minutos para ser feito, de uma foto enviada sem cuidado, de uma médica que preferiu preencher o campo do que abrir um processo, de um sistema que antecipa o encobrimento, antes de tentar evitar o fracasso, e de uma assinatura que não me perguntaram se eu queria dar. Você acha que o terror num plantão é quando o paciente morre, mas às vezes é quando ele morre, e colocam seu nome como se você tivesse tentado evitar. A dor torácica dela nunca chegou até mim, chegou só o peso dela, e minha assinatura, essa chegou certinho. Foi numa sexta-feira, plantão noturno numa UTI cirúrgica de hospital grande, desses que quase sempre estão no limite da lotação. Na troca de turno, recebi 3 pacientes. 2 já vinham estáveis, um com traqueio e protocolo de retirada de sedação. O terceiro era o mais recente, pós-op de neurocirurgia, 20 e poucos anos, entubado, sedado, monitorado. Segundo a ficha, quadro grave, mas estável. Já tinha passado pela indução, tomografia pós-cirúrgica, dreno posicionado e analgesia ajustada. Anotações em dia, tudo certo. Entre os registros da equipe anterior constava o de sempre: hidratação, antibiótico, analgesia, controle glicêmico e sonda vesical instalada às 21 horas. No visual, conferi tudo: dreno craniano fixo, linha arterial calibrada, acesso central com bomba correndo, nutrição suspensa. O único detalhe que me chamou a atenção foi o coletor da sonda. Seco, nem vestígio de diurese, e isso já depois da meia-noite. Na hora, achei que pudesse ser posicionamento. Às vezes dobra, às vezes trava. Fiz uma inspeção no trajeto do sistema, bolsa coletora bem abaixo do nível da bexiga, sem dobras no tubo, tudo aparentemente certo, só não tinha urina, nem uma gota. Observei o abdômen, discretamente distendido. Nada gritante, mas diferente das últimas trocas de plantão, que apontavam o abdômen flácido. Sinais vitais dentro do esperado, sem febre, sem pressão alterada.
Só uma taquicardia leve, mas atribuível à sedação. Resolvi ir além da conferência visual. Coloquei luva, segui protocolo e fiz um toque. Nada. Nem tubo, nem globo vesical. Não havia sonda, nenhuma. A informação de que foi colocada às 21 horas estava registrada, mas o procedimento não foi feito e ninguém tinha notado até ali. A primeira coisa que fiz foi tentar validar se poderia ter sido retirada por acidente. Olhei a lixeira. Nenhum traço. Sem embalagem usada, sem sonda descartada, sem lubrificante. Nada indicava que tinha sido colocada e depois removida. Chamei a médica residente de plantão. Expliquei tudo da forma mais técnica possível. Ela ouviu, olhou rapidamente o paciente e soltou: "Coloca agora e registra que estava em revisão. Senão, o setor vai ser cobrado." Perguntei se ela queria que eu colocasse e fizesse uma anotação nova, informando o horário real. Ela respondeu: "Faz parecer que já estava. Só corrige como posicionada adequadamente. Isso evita retrabalho." Eu não topei. Peguei o prontuário, abri minha anotação e registrei: "Paciente admitido nesta unidade sem sonda vesical. Apesar de evolução anterior informar posicionamento. Procedimento realizado neste plantão às 01:42. Assinei, digitalmente e fisicamente. Ela não comentou nada depois disso. Fiz o procedimento. Posicionei a sonda com técnica asséptica. E imediatamente a urina começou a drenar. Mais de 800 ml retidos. Escura, concentrada. Pressão subiu um pouco depois. FC estabilizou. Pensei que talvez tivéssemos evitado algo pior. Continuei o plantão, monitorando, revezando entre os leitos, entregando medicação e fechando as evoluções da madrugada. O paciente ficou relativamente estável até por volta das 4. Foi quando percebi que ele começou a agitar no traçado. Frequência subindo, pressão oscilando, feição tensa, mesmo sedado. Fiz nova avaliação, abdômen agora tenso, endurecido à palpação. Febre em 39,2, saturação em queda. Chamei a residente de novo. Iniciamos protocolo de sepse às 04:02. Culturas colhidas, antibiótico de amplo espectro na veia, ajuste de noradrenalina. Apesar disso, ele começou a deteriorar rápido. Extremidades frias, diurese estagnando de novo. Saturação despencando mesmo com ajustes no respirador. Às 05:12, entrou em parada. Tentamos reversão por 17 minutos. Óbito foi declarado às 05:32. Depois que o óbito foi declarado, eu ainda fiquei mais de 1 hora finalizando os registros. Os outros pacientes estavam estáveis, então deu tempo de preencher com calma. Registrei todos os procedimentos, o protocolo de sepse, os horários, doses, respostas. Não deixei nada solto. Quando a gente sabe que algo ali não começou certo, a única forma de se proteger é deixar tudo por escrito. A médica residente saiu da sala logo depois. Disse que ia avisar a chefia e avisar a família. Eu continuei. Troquei acesso do leito 2, revisei os drenos do outro paciente, fiz dupla checagem com a técnica do turno da manhã e só perto das 7 fui passar o plantão. Passei tudo do caso. Falei da ausência da sonda na admissão, da quantidade drenada, da piora rápida do protocolo. O enfermeiro do turno seguinte ouviu, anotou e não comentou nada. Antes de sair, fui conferir os lançamentos no sistema. Quando abri a evolução da equipe anterior, a entrada da sonda seguia lá, às 21 horas, com os dados todos preenchidos. Mas agora tinha mais. Tinha uma revisão do procedimento, com horário antigo, assinada como se tivesse sido feita por mim, informando que a sonda havia sido reposicionada, às 00:17. Só que eu não entrei no prontuário desse paciente antes de 00:30. E eu não escrevi nada às 00:17. Aquilo não era meu. Fui no histórico do sistema, onde fica registrado quem acessa e quando. Meu usuário aparecia como autor da anotação. Mesma senha, mesmo terminal.
Aparentemente, eu tinha digitado tudo aquilo, mas eu sei que não fui eu. Ali, naquela hora, eu entendi que alguém entrou com meu login. Não sei se foi alguém da equipe anterior, não sei se foi algum acesso sem logoff. O terminal é compartilhado, acontece de um sair da sala e deixar logado, mas usaram meu nome. Corrigiram o erro como se eu tivesse feito parte da falha. E agora constava que a sonda havia sido colocada. Sim, só reposicionada depois. Na prática, não havia mais falha. Só uma conduta conjunta que não existiu. Eu poderia ter chamado a chefia. Poderia ter impresso a evolução e pedido auditoria. Mas eu conhecia o caminho. Ia virar contra mim. Iam dizer que eu esqueci de lançar o horário certo. Ou que a residente lançou por mim. Ou que foi combinado. Ou que não importa, já que o paciente faleceu de uma complicação infecciosa e não por falha na diurese. Qualquer coisa, menos o que realmente foi. Fui até a impressora da sala administrativa. Tirei o log do sistema. Página com os acessos, horários, IP da máquina, tempo de sessão. Guardei numa pasta. Levei para casa. Ainda tenho. Não mostrei para ninguém. Nos dias seguintes, ninguém comentou o caso. Nem a morte, nem a omissão, nem a anotação falsa. No sistema, ficou tudo como se estivesse certo. Como se a sequência tivesse sido técnica, correta e sem impacto direto na evolução do quadro. Mas eu sei o que eu vi. Sei o que eu toquei. Sei que não tinha sonda nenhuma. E sei que usaram meu nome. Não fiz nada com aquilo. Nunca movi processo, nunca denunciei. Se eu tivesse feito barulho, virariam a culpa contra mim. Se eu não fizesse, bom, eu não fiz. Mas guardei o print. Eu sempre gostei do turno da noite. Não pela tranquilidade, porque isso não existe em pronto-socorro, mas pela forma como as coisas acontecem. Menos gente para opinar, menos interferência. Você toma as decisões, arca com elas e segue. Só que tem uma coisa no noturno que muita gente esquece. Os olhos cansam. O olhar começa a perder detalhes. O som também. E aí, no meio do cansaço, pode ser que você deixe de perceber o que está ali, ou comece a notar o que não devia. Isso aconteceu numa noite de quinta, num hospital público da região metropolitana. Clínica médica, PS lotado, corredores com macas encostadas até na sala de medicação. Aquela confusão de todo plantão sem leito. A gente vai tocando do jeito que dá. Passa visita rápida, ajusta antibiótico, corrige soro e tenta salvar o que ainda responde. Era esse o clima. Foi no meio disso que eu notei uma senhora sentada num dos cantos da sala de medicação. Ela estava numa daquelas cadeiras de plástico azul, ao lado da maca da paciente do leito 3, segurando a mão dela. Eu não estranhei de imediato. Parecia uma acompanhante, dessas que chegam junto no final da tarde e não arredam mais pé. O curioso é que ela não estava com crachá de visitante nem com pulseira, mas até aí acontece. Muita gente entra com a roupa do próprio paciente e ninguém nota. Eu cheguei a perguntar quem era ela. A paciente do leito 3 estava recebendo antibiótico, já sedada com um midazolam leve. Quando perguntei da acompanhante, ela só virou os olhos, sem foco, e respondeu que não tinha ninguém ali. Pensei que fosse o efeito do sedativo. Nada para anotar. Na hora da troca de antibiótico, fui buscar outro frasco no armário. E quando voltei, a senhora ainda estava lá. Continuava segurando a mão da paciente. E continuava calada. Fiquei com aquilo na cabeça. Tive a impressão de que ela olhou para mim, mas foi rápido. Um olhar sem pressa. Só virou o rosto na minha direção e voltou. Eu ia chamar a enfermagem, mas o leito 7 entrou em descompensação e precisei correr para lá. Até reorganizar tudo, revisar doses, estabilizar a pressão, reavaliar o oxigênio. Quando voltei à sala de medicação, ela já não estava mais, nem no corredor.
A gente aprende a deixar esse tipo de coisa para lá. Hospital público tem trânsito de gente demais. Mas naquela mesma madrugada, um auxiliar de enfermagem comentou de uma mulher meio sumida, que estava sentada na ponta do corredor da emergência, de vestido claro e sapato branco. Eu perguntei se ele tinha identificado quem era. Ele disse que achou que fosse acompanhante do paciente que chegou em coma. Só que depois que o paciente foi para a sala vermelha, ela ficou ali parada mais de meia hora sem se mexer. No outro plantão, que caiu no domingo seguinte, eu estava na sala de medicação, trocando a bomba de infusão de outro paciente grave, quando vi a mesma senhora novamente, sentada do lado oposto da sala, ao lado de um rapaz entubado, em coma induzido. Ela estava com o mesmo vestido, um lenço fino cobrindo o cabelo, o corpo muito magro, os braços cruzados no colo. Nenhum movimento. Dessa vez eu perguntei diretamente para a técnica que estava comigo. Aquela acompanhante está com quem? Ela olhou e disse: qual acompanhante? Na hora, a cadeira estava vazia. Eu deixei para lá. Não falei mais nada. Não tinha por que insistir, mas pedi para o segurança verificar nas câmeras da sala, por protocolo. Disse que era para conferir se não tinha entrado ninguém sem registro. O segurança voltou meia hora depois, dizendo que não viu nada no horário que eu indiquei. Nenhuma acompanhante. Nenhuma mulher sentada na sala. A imagem mostrava só eu, a técnica e o paciente. Pensei que eu podia ter errado o horário. Ou ela tinha saído antes da gravação captar. Não me apeguei. Segui o plantão, mas guardei aquela informação. Durante as semanas seguintes, ela apareceu mais 2 vezes, sempre à noite, sempre perto de alguém que estava à beira do colapso, sempre calada. Não fazia movimento brusco, não interagia com ninguém. Às vezes ficava sentada, às vezes de pé, sempre observando. Nunca tocava em nada, nunca trocava palavra. Eu já não perguntava mais. Também não comentava com os outros, mas comecei a anotar em meu caderno pessoal, aquele que uso para controlar alguns detalhes dos casos mais complicados. Uma anotação seca, sem muita coisa. Paciente do leito 9, óbito confirmado às 3h16. Durante infusão de noradrenalina, senhora não identificada, permaneceu ao lado do leito. Ausência de acompanhante oficial. Ausência de registro na câmera da sala. Não coloquei no prontuário, nem alertei a equipe. Era só uma forma de guardar para mim, porque já não sabia mais o que aquilo significava. Até que, numa noite de terça, ela apareceu de novo. Dessa vez, ao lado de uma paciente com falta de ar intensa, que tinha dado entrada pouco antes da meia-noite. A paciente chegou ofegante, saturando baixo, com histórico de DPOC maltratado. Fizemos nebulização, ampliamos o oxigênio, ajustamos a medicação, mas ela piorou rápido. Antes que eu chamasse suporte avançado, a senhora já estava ali, em pé, perto da parede, olhando para a maca. Não consegui fingir que não vi. Ela estava a menos de 2 metros, e eu não era o único. Um enfermeiro da equipe olhou também. A gente se entreolhou, mas ninguém falou nada. A paciente morreu meia hora depois. No laudo, constava: insuficiência respiratória aguda em paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Procedimento padrão. Tudo feito conforme protocolo. Ninguém errou, ninguém omitiu. Mas no meu caderno ficou mais uma anotação parecida com as outras. Nada além disso. Eu ainda pensei em chamar alguém para conversar, mas o que eu ia dizer? Que estava vendo alguém que não devia estar ali? Que ela aparecia sempre do lado de quem não ia sobreviver? Eu sabia o que isso ia parecer, então deixei. Essa paciente da sala vermelha não foi a última. A senhora apareceu mais 3 vezes nos meses seguintes, sempre durante meus plantões noturnos. Sempre do lado de pacientes que estavam à beira do fim. E nunca há tempo de fazer qualquer coisa por eles. Ela não fazia nada, mas também não saía de perto. Foi ali que uma ficha começou a cair. Ninguém nunca chamava por ela.
Nenhum paciente pedia ajuda daquela mulher. Nenhum familiar perguntava por ela. Ela só estava lá, como parte do ambiente. Um elemento fora do lugar que ninguém ousava remover. Uma noite, já no começo de um plantão, um técnico mais antigo veio me perguntar, de forma quase casual, se a voluntária do vestido claro estava de novo pelo corredor. Eu fiquei calado. Só perguntei se ele já tinha visto ela antes. Ele respondeu como quem fala de qualquer rotina. Às vezes ela aparece. Eu acho que ela cuida dos casos que estão piores. Eu não corrigi, não questionei. Nem ele perguntou mais nada. Foi como se os dois estivessem cansados demais para discutir. Esse tipo de conversa nunca vai para o papel, e nem deve, porque não tem como justificar. Só que com o tempo, eu fui percebendo que não era só comigo. Vez ou outra, alguém da limpeza comentava de uma senhora que parecia acompanhante, mas não falava nada. Uma técnica disse que já a viu na porta da sala de emergência. Um enfermeiro disse que pensou que fosse familiar de um óbito da semana anterior. Todo mundo tinha alguma referência vaga dela. Ninguém com nome, ninguém com matrícula e ninguém com certeza. Um dia, já anos depois, eu fui chamado para revisar um conjunto de óbitos mal esclarecidos. Eram mortes arquivadas sem sindicância. A maioria de pacientes que não tinham acompanhante nem registro completo. A ideia era revisar os prontuários para ver se houve falha técnica. Coisa comum. Documento incompleto. Dose que não ficou clara. Horário de medicação que bate errado com o da intercorrência. Esse tipo de auditoria. Foram 5 casos, todos do noturno. Nenhum era meu paciente direto, mas eu conhecia os profissionais envolvidos. Num deles, uma anotação perdida na evolução da enfermagem citava uma senhora da limpeza que ficou ao lado do leito até o final. Só isso. Outra ficha de um caso parecido mencionava uma mulher idosa sentada perto da bomba de infusão durante parada cardiorrespiratória. Ninguém sabia quem era, nem por que estava lá. A partir desse ponto, tudo que eu tinha tentado esquecer voltou. Revirei meu caderno antigo, aquele onde fiz as anotações fora do sistema. Bati os horários, os pacientes, os perfis. E ali eu vi que todas as vezes em que ela apareceu, a pessoa não resistiu. Todas, sem exceção. E em nenhum desses casos a presença dela foi registrada oficialmente. Alguns profissionais chamavam de voluntária. Outros diziam que era alguém da portaria. Teve uma técnica que disse que podia ser uma tia da limpeza que sumiu. Mas ninguém tinha nome. Nenhum dos registros coincidia com funcionários ativos. Nenhuma câmera captou ela em movimento. Eu também parei de tentar encontrar lógica. O mais estranho, e talvez o mais pesado, é que ela nunca apareceu ao lado de pacientes acompanhados por alguém da família. Nunca ao lado dos casos, com plano de saúde, com prontuário organizado, com horário fixo de medicação. Ela só estava ali quando era alguém à deriva. Casos com entrada incompleta, sem documentos, com alergia não informada, com nome errado no cadastro. Era como se ela aparecesse só quando o sistema falhava ou quando o paciente já tinha sido esquecido por todos. Eu me lembro de uma paciente específica, já idosa, com histórico de AVC, que chegou sozinha, sem referência familiar. Deram entrada com o nome que estava na pulseira da ambulância, mas depois vimos que era nome errado. Foi ela quem entrou segurando um saquinho com absorventes e um RG vencido. Sentaram ela na cadeira da sala de espera até conseguir um leito. Ela ficou ali por quase 3 horas antes de desmaiar. Quando levaram para a sala de observação, eu vi a senhora, sentada atrás da cortina azul, encostada na parede. Ninguém perguntou nada. E ela também não falou. A paciente faleceu naquela madrugada. Quando fui registrar no sistema, não tinha familiar para ligar, não tinha histórico oficial, nem endereço fixo. Na minha ficha, o diagnóstico final foi
instabilidade hemodinâmica secundária a causas não identificadas em paciente de alta vulnerabilidade social. No meu caderno, eu escrevi: paciente faleceu às 04h11. Não houve tentativa de reanimação por não apresentar sinais de viabilidade clínica. Presença de mulher idosa ao lado do leito desde a admissão. Nenhum membro da equipe identificou vínculo. Essa foi a última vez que eu a vi. Depois disso, eu mudei de hospital. Troquei de cidade. Hoje eu ainda atendo, mas só ambulatório e clínicas pequenas. Não tenho mais escala em pronto-socorro e, para falar a verdade, não sinto falta. De vez em quando, alguém comenta de alguma figura que aparece nas salas, principalmente quando morre alguém sozinho. Uma enfermeira me mandou mensagem outro dia perguntando se eu lembrava de uma mulher estranha que você dizia ver perto dos leitos. Eu disse que não, que devia estar confundindo, e deixei para lá. Mas eu lembro do rosto dela, do lenço leve amarrado no alto da cabeça, do vestido claro, meio amarelado nas pontas, e de como ela só estava presente quando alguém morria ou ia ser esquecido. Não era minha paciente, nem dela, mas sempre que me perguntam sobre os casos mais difíceis de esquecer, é ela que me vem primeiro na memória. Eu já vi muita gente indo embora nesse hospital, mas quem me deixou mais inquieto foi quem nunca devia estar ali para começo de conversa. Eu não costumava me incomodar com os casos que não davam certo. Não por frieza, mas por uma necessidade que a gente aprende cedo nessa área. Ou você separa o emocional do técnico, ou você paralisa. E paralisa no meio de uma parada cardiorrespiratória, no meio de uma cirurgia, no meio de uma vida. Naquela noite, eu estava de plantão no centro cirúrgico de um hospital de porte médio numa capital de estado. Rotina cheia, 3 salas rodando e a minha já estava programada para uma cirurgia simples de colecistectomia, retirada de vesícula. Paciente eletiva, mulher, 47 anos, ígida, exames dentro da normalidade, risco cirúrgico baixo. A sala já estava montada. Luz, umidade, material, anestésico, bomba, tudo conferido. Cirurgião já em campo, instrumentadora focada, auxiliar conferindo pinça. Só faltava a indução. E ali começa o meu papel. O protocolo que a gente segue nesse hospital é padrão. Indução com propofol e fentanil, intubação orotraqueal, analgesia combinada. Eu segui tudo. Passei o cateter peridural no espaço correto. Fixei como de costume, dose calculada milimetricamente com base no peso da paciente, infusão contínua, sem intercorrência. Até esse ponto, qualquer pessoa que olhasse a cena diria que aquilo era uma aula prática de tranquilidade técnica. Eu mesmo já tinha feito aquilo incontáveis vezes. Dei o start da manutenção da anestesia geral e a cirurgia começou. A paciente estava estável, ventilando bem, sem alterações nos parâmetros. Nada demais nas primeiras etapas. Monitorização normal, frequência cardíaca regular, pressão arterial dentro do esperado, oxigenação plena, tudo absolutamente sob controle. O tempo foi passando e entramos no segundo tempo da cirurgia, já na parte do fechamento. Foi aí que aconteceu. De forma súbita, e quando eu digo súbita, é porque foi em questão de segundos, a frequência cardíaca caiu de 80 para 40, pressão despencando, oximetria estável, mas a perfusão já começava a dar sinais. Administrei atropina, nenhuma resposta. Adrenalina em bolos, silêncio. Os alarmes começaram, a pressão caiu para níveis críticos, frequência 30. O cirurgião se afastou. Eu pedi para iniciar protocolo de parada. A massagem começou. Eu estava com o carrinho de emergência aberto, já no 3º ciclo de reanimação. 12 minutos, depois 20, depois 35. A cada dose que eu aplicava, a cada compressão que a equipe fazia, eu pensava, tem alguma coisa errada.
Não é para estar assim. Isso aqui não está fazendo sentido. Não foi um erro de cálculo. Não foi uma dose errada. Não foi um tempo perdido. A gente agiu no tempo certo, com os fármacos certos, com a sequência correta. E mesmo assim, 40 minutos depois, sem nenhuma resposta neurológica, o protocolo foi encerrado. Óbito declarado. A paciente que entrou rindo, conversando comigo no leito do pré-operatório, não voltou. Ficou um peso estranho no ar. O tipo de peso que ninguém fala, mas todo mundo sente. Aquele silêncio de quando as coisas não batem. Depois da liberação do corpo, da documentação feita, da ficha encerrada, eu sentei sozinho na sala de anestesia com a folha da prescrição na mão. Comecei a repassar tudo. Cada ponto, cada medicação, cada dosagem. Revisei o protocolo, comparei com o prontuário, relembrei cada manobra. Não tinha uma linha fora do que era esperado. Fui embora para casa com um incômodo que eu não sabia nomear. Dormi pouco. Sonhei com alarme de monitor cardíaco. No dia seguinte voltei cedo. Queria revisar o material, checar se por acaso algum lote estava com aviso de descontinuação ou alerta da Anvisa. Eu sou metódico. Talvez por isso eu tenha percebido. Peguei a embalagem da agulha da peridural usada. Estava lacrada corretamente. Mesmo tipo que a gente sempre usa. Só que o número de lote não batia com o que estava registrado na planilha do hospital. Fui até o almoxarifado. Pedi para conferir os lotes em estoque. Nenhum deles era o da agulha que eu usei. E não era só isso. A seringa de administração que usei no bloqueio também não fazia parte do kit habitual. Nem o catéter. Todos funcionais, todos aparentemente adequados. Mas nenhum deles constava nos registros oficiais de fornecimento do hospital. Isso me travou. Porque isso significa uma coisa só. Alguém usou e reabasteceu material externo. Fora da cadeia de controle, fora da compra formal, sem rastreabilidade, sem garantia de armazenamento adequado e sem autorização. E esse material foi parar na minha mão. Não é difícil imaginar como esse tipo de prática se instala. Às vezes começa com uma quebra pequena no protocolo, um insumo que atrasou, uma cirurgia urgente, uma improvisação por fora para agilizar. Aos poucos, o improviso vira rotina e a rotina vira cultura. Quando eu entendi que aquele lote não era do hospital, que aquela agulha não tinha sido fornecida nem rastreada, eu senti como se tivesse feito parte de algo sujo, mesmo sem saber. E o pior é que, tecnicamente, fui eu quem aplicou. Era a minha assinatura na ficha. Era a minha mão na agulha. Eu não falei com ninguém naquele dia. Nem com o cirurgião, nem com os técnicos, nem com o enfermeiro da sala. Ninguém perguntou nada também. A morte foi registrada como intercorrência inesperada. Prontuário encerrado, causa provável anotada como parada cardíaca refratária, sem erro aparente, sem questionamento formal. Mas eu sabia que aquele material não era do hospital. E mais do que isso, que essa prática de trazer insumos por fora, de agilizar com coisas equivalentes, já vinha acontecendo. A diferença é que comigo deu errado. Na semana seguinte, continuei indo trabalhar, mas evitei aquela sala, evitei aquele carrinho de anestesia, evitei até os olhos de quem dividiu o plantão comigo naquela noite. Não sei se alguém mais sabia, talvez soubessem, talvez fizessem parte, mas ninguém me perguntou nada e eu também não contei. Fui guardando tudo, cada detalhe, cada constatação, cada pensamento atravessado. Até que uma hora eu entendi que o que me incomodava mais nem era a morte. O que me incomodava era o silêncio em volta dela. A morte ali não foi só de uma paciente, foi da confiança, do protocolo, do que a gente acredita que está fazendo certo, quando na verdade só está repetindo o que virou costume. Eu não denunciei, não levei ao conselho, não fiz boletim. Talvez devesse ter feito, mas o hospital ia cobrir, a equipe ia se proteger. Eu ia ser o único com nome na ficha, com a mão na agulha.
Depois disso, recusei escalas naquela sala. Depois comecei a recusar o plantão todo. Troquei de unidade. Hoje trabalho num lugar menor, com menos cirurgias, menos gente, mais controle. Mas mesmo aqui, toda vez que eu pego uma agulha na mão, eu confiro o lote. E mesmo quando bate, eu olho de novo. Porque a anestesia tem isso. A gente trabalha no invisível. Quando dá certo, ninguém nota. Quando dá errado, ninguém entende. Só que, às vezes, o erro não está no que você faz. Está no que você deixa passar. E nesse caso, passou pela minha mão. Eu só descobri que não era minha agulha depois, mas era minha mão.